censura, violência, prisões, pessoas que desapareciam para nunca mais voltar. Todos acham importante lembrar o passado para que ele não se repita, mas reconhecem no cotidiano de hoje práticas da ditadura. No Rio de Janeiro, não sei se os meus colegas moradores do Rio souberam, um grupo de 20 ou 30 pessoas foi para a frente do Comando Militar do Leste, o antigo Ministério da Guerra, ali na Central do Brasil, para clamar pela volta dos militares. E aí um jovem passou, ficou indignado e fez uma breve fala lá, que teve áreas de comício relâmpago, que ele tinha que sair correndo, senão poderia apanhar, contra aquele absurdo. Um jovem com visão. Depois, ele já longe daquela manifestação de viés fascista, foi detido por policiais militares que queriam revistá-lo. Ele falou, só abra minha bolsa na minha mão, acautelou-se, levou spray de pimenta, foi derrubado, foi detido, quiseram fazer um auto de desacato à autoridade e resistência à prisão. E o delegado ainda que ameaçou prender a advogada, colega dele. Então, olha, mentira de policiais militares fardados, detenção arbitrária e o delegado, policial civil, coonestando isso tudo, na semana em que se relembra o golpe. Então, a gente vê que essa rememoração histórica ela é fundamental, até porque, como diz o conterrâneo do meu querido Paulo Paim, o Mário Quintana, o passado não conhece o seu lugar, ele insiste em reaparecer no presente. Agora, é preciso que seja justo com o seguinte aspecto. Restabelecida a governança civil a partir de Tancredo, em 85, não temos de lideranças militares autênticas, nesses últimos 30 anos, nenhum gesto concreto de tentativa de retomada do poder. O que nós temos, ao contrário, são viúvas da ditadura que ficam sempre tentando, de um modo ou de outro, procurar restabelecer-se pelo medo infundido em todos e em cada um. E o que termina acontecendo? Os militares voltaram aos quartéis, mas a militarização da sociedade continua prevalecendo. São as nossas polícias, como lembrou Chico Alencar, que continuam ainda matando os nossos jovens, e jovens pobres e jovens negros. A tortura continua como instrumento de poder. E aquele delegado que tortura se torna posteriormente um deputado estadual, um deputado federal, porque tem um discurso que a sociedade aplaude, que é o discurso de combate à criminalidade, um discurso que pretende a redução da maioridade penal, um discurso que pretende encher as cadeias cada vez mais de pessoas presas, sem pensar numa forma de ressocialização e de uma punição pela justa e devida medida. O fato é que nós estamos vivenciando nesse exato momento um avanço do ponto de vista das teses conservadoras aqui no âmbito do Congresso Nacional, e isso é muito preocupante, mas muito preocupante mesmo, o que exige exatamente de todos nós, dos que militaram no passado e dos que militam no presente, muita unidade, muita união para a gente evitar exatamente o retrocesso. O Brasil precisava mais do que nunca naquela época de implementar o seu plano nacional de alfabetização. Paulo Freire teve no meu estado, exatamente em início de 63, lá numa cidadezinha chamada Angicos, quando em 40 horas ele conseguiu alfabetizar dezenas de pessoas, tornando-as cidadãos e cidadãs. Enfim, e foi banido em consequência exatamente do golpe. Passados esses 51 anos, de repente vêm as mobilizações sociais, e sejam bem-vindas as mobilizações sociais, porque, inclusive, ela é fruto da democracia pela qual nós lutamos e pela qual nós conquistamos. Mas dói de novo ver, de repente, uma faixa lá na mobilização social, agora no dia 15, abaixo Paulo Freire.
Eu prefiro, inclusive, acreditar que quem exibiu aquela faixa não tem a menor noção de quem era Paulo Freire, o que foi que ele fez, né? Exatamente o seu legado. Em 70, Emílio Médici começou o Plano Nacional de Integração, né, que foi a abertura de rodovias, né, as obras da rodovia BR-230, conhecida como Transamazônica, a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, a BR-210, conhecida como Perimetral Norte, com 100 quilômetros no nosso estado, no Amapá, ali no nosso estado do Amapá, quando morreram 80% dos índios Wayampi. A estrada chegou até os índios e praticamente quase dizimou com eles, porque o contato com o branco, né, com o contato com o branco, eles passaram a contrair malária e outras enfermidades que eles não tinham resistência. E, pelo menos 8.000 índios, estima-se, né, que é o número que pode ser muito maior, que foram exterminados, vítimas desse genocídio. E não há os registros, tu sabes, Sueli, a Comissão da Anistia, as comissões da verdade não conseguiram chegar, se aprofundar no extermínio desses mais de 8.000 índios no nosso país. Os que sobreviviam na época eram presos e escravizados. As correrias no Acre era comum essa palavra, no Amapá até nem tanto, feita pelos militares, pelos empreiteiros, pelos madeireiros, pelos fazendeiros, exterminaram. Foi um verdadeiro genocídio com a população indígena no nosso país. Se a gente pegar na distribuição de renda, havia um processo de melhoria dessa distribuição de renda que foi brutalmente interrompido com o golpe de 64. Na justiça social, mesma coisa. Um avanço, uma sociedade mais fraterna, mais igualitária, etc. Na cultura, basta lembrar que o Balé Bolshoi foi proibido, ia apresentar Lago dos Cisnes no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, estava fazendo uma excursão pela América Latina, e como vinha da União Soviética, o Lago dos Cisnes foi proibido. Quer dizer, preciso lembrar a censura na imprensa, na música, no teatro, no cotidiano das pessoas também. Basta lembrar que um surto de meningite que matou crianças, começou em São Paulo, chegou ao Rio, foi censurada qualquer notícia sobre surto de meningite, porque podia dar a impressão de que as autoridades sanitárias e da saúde não estavam trabalhando bem. Isso ocasionou a morte de crianças, porque os pais não foram avisados, não foram orientados a respeito de como proceder, etc, etc. Quer dizer, então a ditadura, na verdade, foi um horror. Foi um horror. E se o Brasil não tivesse vivido esse período, seria outro país com certeza absoluta. Nós não podemos dizer que nós vivemos uma ditadura militar clássica, de repressão total, absoluta, porque não é verdade. Nós tivemos ditadura terrível, desumana, brutal, mas tinha oxigênios, tinha áreas de oxigênio onde ela se beneficiava e se beneficia até hoje. A questão da impunidade está muito vinculada a essa história da permissão, da concessões democráticas que ela fazia. Julgamento e punição para os crimes de tortura. Seria essa uma vacina contra os males do presente? É o que você vai ver no próximo bloco. Provavelmente, o Amarildo, pedreiro que morava na Rocinha, do Rio de Janeiro, ele estaria vivo.